Olá, professora. Eu sou o Cairo Carneiro Leite. Sou aqui é o nosso trabalho, nosso TDE, trabalho de empreendedorismo e inovação. E hoje eu vou entrevistar aqui o seu Lourenço, um empreendedor de sucesso que eu conheço, que eu admiro demais e hoje ele vai estar falando aí com a gente. Seu Lourenço, fala um pouquinho do senhor, seu nome completo aí, sua idade, o que o senhor faz atualmente para nós? Me chamo José Lourenço Magnoli, tenho 71 anos, eu participo do conselho de uma empresa que eu sou sócio, fiz a sucessão há uns poucos meses atrás. Então, o que eu faço hoje além de estar no conselho, eu tenho alguns outros negócios que eu cuido e cuido de um Golden. Meu novo empreendimento é um Golden, um filhotinho de Golden que eu tenho, que está aqui dormindo do meu lado. Esse é o meu novo empreendimento. Bom, seu Lourenço... Cairo, apareceu uma mensagem aqui, essa reunião está sendo gravada, eu só não consigo tirar para te ver aqui. Mas tudo bem, pode ir falando, eu não estou te vendo, não estou conseguindo te ver, mas que apareceu essa mensagem no celular. Peraí, deixa eu... Mas, não sei se der para tirar, mais para ver, para poder interagir. Senão a gente vai assim mesmo, tá bom. Eu tentei mudar aqui, mas muda só para mim, né, o formato do vídeo. Acho que para o senhor continua a mesma coisa, então... Mas tudo bem, vamos lá. Seu Lourenço, a primeira pergunta aqui é como que o senhor começou essa empresa? Na verdade, a primeira pergunta é se esse foi o seu primeiro negócio, né, a GHT, se esse foi o seu primeiro empreendimento e como que começou? Foi. Eu trabalhava numa empresa que vendia peças de tratores. Então, desde os 15 anos eu trabalho nesse negócio, nesse ramo. E em 1981, aí eu montei a Hidrautorque, tá? Que era uma empresa da minha. Um dos motivos que eu montei foi que, na época, na década de 80, era muito mais fácil montar uma empresa do que hoje. Você tinha mais facilidades, assim, a própria inflação permitia que você, às vezes, não tivesse o preço, você não tinha um controle de preços, havia uma informalidade muito grande, e isso acabava fazendo com que as pessoas conseguissem montar um negócio e, na época, lá progredi com esse negócio. A razão que eu montei foi que as empresas em que eu trabalhava eram empresas, na época, né, muito atrasadas em relação à gestão, ao trato com os colaboradores. E, na época, eu achei que montando um negócio, né, um negócio meu, eu poderia fazer as coisas da minha maneira e ter uma satisfação maior do que eu tinha trabalhando naquelas empresas. Foi o primeiro negócio meu, sim. Entendi. E quando o senhor resolveu abrir esse negócio, o senhor teve assim apoio de quem estava ao seu redor, da família? Não, eu ganhava bem. Eu era diretor de uma empresa da época e eu ganhava bem, eu estava bem. Só que era uma empresa muito complicada, né? Pra você ter uma ideia, o dono da empresa, o discurso dele era assim: você contrata um vendedor com relações públicas, um vendedor externo, para visitar os clientes, fica com ele 90 dias, depois manda embora, porque nos 90 dias ele vai trazer todos os clientes que ele conhece. O discurso que eu ouvia. Então, né, eu ficava esperando, um dia vai chegar a minha hora, né? Porque era uma...
Então, deu um probleminha aqui na gravação, mas você estava falando sobre sobre o seu chefe, né? Como que ele agia com os Na vendedores. realidade, o que fez montar a empresa foram dois motivos. Um que eu tinha muita facilidade dentro do meu negócio em entender as oportunidades que surgiam no meu ramo de negócio. Eu tinha muita facilidade. E também tinha dificuldade de colocar em prática. Então, quando você levava uma ideia nova, era sempre rechaçada, o pessoal era muito conservador. E também tinha dificuldade em me adaptar e me manter dentro da empresa que eu trabalhava, dentro do segmento das empresas, devido às injustiças que eram cometidas com os funcionários. Então, um caso que eu estava te contando é que o vendedor, o relações públicas, o vendedor externo, aquele vendedor que visita os clientes para oferecer negócio, quando a empresa contratava, eles permaneciam por 90 dias. Naqueles 90 dias, eles traziam os clientes que eles tinham que trazer, os negócios, e o dono da empresa orientava para que eles fossem dispensados, porque já não precisava mais deles. Então, era descartável. Então, era uma coisa... Na verdade, a mentalidade do empresário brasileiro da época, e hoje ainda é assim, eu acredito que seja fruto da escravatura, entende? O dono da empresa ele tem ainda esse sentimento como se os empregados devessem favor para ele porque ele paga um salário. E naquela época era pior. Hoje, bem ou mal, já tem várias, né, as empresas grandes, as empresas mais modernas, Mais uma não tem relação mais de esse... chefe e proletário Não, mesmo. eu acho que é bem como se fosse é um ranço da escravatura ainda, porque você não vê isso em outros países, né? Então é como se o empregado fosse alguém que teria que agradecer por receber o salário, entendeu? Ele tem que agradecer porque tem um emprego. Não é assim, né? A empresa sem o colaborador ela não funciona. Então, é um negócio, né? Tem que ser bom para os dois lados. E, na época, não era bom. Para mim, até que era bom. Eu tinha um cargo bom, um emprego bom. Você perguntou também se eu tive apoio. Na realidade, não, porque eu ganhava bem. Então, na minha família, o pessoal achava que eu estava louco, né? Como é que eu ia largar o emprego que eu ganhava, para arriscar um negócio que podia dar em nada? Então, o senhor saiu da empresa que o senhor estava e foi abrir o negócio, você continua ainda um tempo na empresa enquanto o negócio andava? Não, eu saí da empresa e depois de 2 meses aí preparei a Hidrautorque e abrimos. Cara na coragem. Não é cara a coragem. Na verdade, você tem que programar, tem que planejar. Então, eu tinha 2 clientes, na época, eu tinha 2 clientes que sempre me acompanharam, que sempre me davam apoio, compravam comigo, e eles garantiram que, se eu fizesse uma empresa, eles iriam continuar comprando de mim. E, pelo que eles compravam, o que eles compravam já era suficiente para eu tocar minha empresa sem problema nenhum, só com esses 2 clientes, né? E, na realidade, quando eu montei, eles me ajudaram muito na época. Eram 2 oficinas de reforma de tratores. Então, eles me ajudaram bastante, né? E aí eu depois consegui outros clientes e a coisa vai deslanchando. A outra coisa que você precisa é ter dinheiro, um capital, para trabalhar uns 90 dias, sem contar com o que você vai faturar nesses 90 dias. Tem que ter um capital para bancar pelo menos 3 meses. Entendeu? Então, vamos supor que as suas despesas sejam R$10.000. Tem que ter, no mínimo, R$30.000. Se der tudo errado, você paga durante 3 meses a despesa e, depois de 3 meses, é provável que, se você fizer um planejamento correto, você começa a ter receitas. Então, você tem 2 clientes que garantiram, né, que iam me ajudar e me ajudaram. Tinha dinheiro para bancar, para ficar 6 meses, no exemplo, sem vender nada. Tá? Eu tinha muito contato com fornecedores, fabricantes, que me deram crédito, né? Confiavam em mim, porque eu trabalhava no ramo.
desde 1965. Então, eu tinha já de ramo 81, 16 anos de ramo. Né? Então, esses 16 anos, acho que é isso mesmo. Né? Então, o pessoal me conhecia, sabia que eu era sério, então me dava prazo de pagamento tal, para eu poder comprar. E tinha um sócio, e esse sócio, a clientela dele, os clientes dele, eram diferentes dos meus clientes. Então, a gente somava os meus clientes mais os clientes dele. E ele também conhecia a parte administrativa, que era um ponto fraco meu até hoje, né? Até hoje é um ponto fraco, a parte administrativa, contabilidade, fiscal, TI, né? Um dos motivos de eu estar fazendo a sucessão, além da idade, é que eu, hoje, para mim está bem claro, assim, eu não sei, se eu tivesse que contratar alguém, eu não contrataria eu para ser o presidente da empresa, para a operação, porque eu já não estou entendendo mais nada, entendeu? Da tecnologia, inteligência, a empresa, você pega a empresa de inteligência artificial, supply chain, eu não estou entendendo mais nada, e os diretores entendem, né? Eles são atualizados. Então, por mais que me atualize, eu estou sempre defasado. Então, esse foi um dos motivos também da sucessão, que eu considero que eu não sou a pessoa adequada para estar na operação. No conselho, eu acho que sim, que a minha experiência no negócio, né, e mais tudo a experiência que eu tenho, eu acho que eu consigo dar uma diretrizes, né, claras. Então, é isso. Para abrir o negócio, se você tem um cliente, dois que te apoia, né? Eu tinha um apoio desse sócio que tinha um outro tipo de clientela e conhecia a parte administrativa, os fornecedores que me deram crédito e um capital para, pelo menos, aguentar lá 6 meses. Se desse tudo errado em 6 meses, eu pagava minhas contas e voltava a trabalhar de empregado. Então, e outra, com muito medo. Eu fiz com muito medo, né? Muito medo, nossa, uma coisa... A ansiedade era muito grande. E o que me fez fazer foi as empresas que eu trabalhei, que eram empresas que agiam dessa maneira que eu te falei antes, aí, né? Não tinham consideração nenhuma com as pessoas. Legal. E antes, assim, o senhor meio que já respondeu essa pergunta, mas o senhor já tinha pensado em ser empreendedor, assim, alguma vez na sua vida? Qual que era o seu plano? Porque, assim, tem muita gente que, né, vai para a faculdade de administração, muita gente que quer empreender desde sempre. Outras pessoas não, outras pessoas querem seguir o caminho aí de concurso público, né, uma coisa mais garantida. Esse era o seu plano? Seguir mesmo nas empresas, se elas tivessem um tratamento legal com os funcionários? Ou o senhor já havia pensado alguma vez na vida em empreender, abrir um negocinho, mesmo que fosse empreender e trabalhar na empresa ao mesmo tempo? O senhor já havia pensado nisso? Já. Então, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma facilidade muito grande de ver as coisas e falar, pô, por que não faz desse jeito, né? Então, sei lá, eu tinha muita facilidade no meu ramo. Eu dei sorte. Uma coisa que o empreendedor precisa ter também é sorte, viu? É muito trabalho e sorte. Só muito trabalho não adianta, não. Muita gente trabalha muito e às vezes não consegue. E ter sorte. E tem que ter, aí que eu acho que tem que ter, é o que você falou, tem pessoas que ela faz um concurso público, ela se dá bem. Eu conheço pessoas muito mais inteligentes que eu que têm um emprego, não pensa em empreender, não quer saber. É uma coisa que já está na personalidade da pessoa. Você tem uma coisa dentro de você que está lá te empurrando e que você, queira ou não, você vai acabar uma hora ou se frustrando por ter feito e dar errado ou se frustrando por não ter feito. Né? Então, eu sempre pensei em montar um negócio, mas eu não tinha coragem. Então, mas pensar em montar assim, eu sempre pensei. A empresa antes dessa que eu te falei, que mandava as pessoas embora depois de 90 dias, eu era gerente de uma loja e, na época, eu fiquei lá 8 anos quase. E o dono da empresa, ele me prometeu uma participação na empresa. Então, ele prometeu 5% na sociedade.
Então, eu fiquei lá todo esse tempo, né, porque eu ia ter 5% na sociedade. Aí, quando chegou na hora de dar os 5%, ele falou que não dava para saber direito como é que era, por causa da contabilidade. Ele falou uma história que eu não entendi nada, e ele ia me dar duas passagens, eu para minha esposa na época, né, ia me dar 2 passagens para Miami e estadia lá de uma semana. Aí eu falei, não, deixa, não sei falar inglês, não vai dar certo, não. E aí acabei saindo, né? Fiquei chateado. Então, eu sempre quis ser, eu sempre tive isso claro para mim, de montar alguma coisa, né? Montar um negócio Eu meu. sempre fui um observador de problemas, né? Queria resolver, mas tinha aquele receio. É isso. Eu tenho facilidade na Hidral, eles falam escondido lá. Eu sei que eles falam, mas ninguém fala. Que eu tenho o dedo podre. O dedo podre, porque quando eu ponho o dedo, acho uma coisa errada. Meu dedo é que isso. Eu tenho facilidade em ver as coisas erradas. E tenho, né, às vezes tem a solução, às vezes não, mas eu tenho muita facilidade de ver o que está errado e fazer alguma proposta, pelo menos no meu ramo, que geralmente dá certo. Então, era muito fácil. E a sorte que eu digo foi quando eu entrei, o primeiro emprego que eu tive, aconteceu um fato curioso. Eu entrei como office boy, estagiário. Na época não tinha estagiário, era um office boy. Pagava contas, entregava carta. E aí eu tinha um tempo vago e o gerente da loja, era uma loja que vendia peças de tratores, tudo a mesma coisa. A única coisa que eu sei fazer é isso. E aí, na época, como eu tinha um tempo vago, à tarde, o gerente me colocou para fazer inventário, contar as peças na prateleira, para fazer o inventário. Era janeiro de 66. E aí eu contava as peças e tinha que marcar numa relação quantas peças tinha na prateleira, o código da peça e a locação que prateleira estava, para depois conferir com a ficha, né, com o histórico da peça, se estava correto, se tinha a quantidade, o código, tudo correto, locação, a prateleira, tudo mais. E aí eu ficava lá a tarde inteira anotando, né? Contava lá as peças, 20 peças, número tal, tal, código. E aí eu estava com uma semana de empresa, aí o diretor me colocou para fazer isso. E o gerente, que era o seu José chegou para mim e falou assim: "Ô, Lourenço, meu nome no ramo é Lourenço por causa que tinha um gerente na época que era o seu José, para não fazer confusão, né? Ô, Lourenço, separa para mim aí, por favor." E falou bem devagar, sabe? 5 peças, porque geralmente, quando você fala uma coisa assim, a pessoa tem que anotar. Tal. 5 peças. E tinha uma peça que ele tinha, era um link da embreagem, que era de nylon e de lona. Tinha 2 tipos de material que fazia o link, de nylon e de lona. Aí ele pegou e falou assim: "Separa para mim, por favor, 5 peças, 9F, bem devagar, 3358." Aí eu falei para ele: "De nylon ou de lona, seu Zé?" Eu tinha uma semana de empresa. Aí ele me olhou assustado: "Como é que você sabe?" Eu falei: "Eu contei essas peças aí." Eu fiquei assustado né, de me olhar. Eu contei. "E como é que você lembra?" "Não sei." Eu tinha facilidade para decorar número. Então, eu tenho uma memória fotográfica tinha, agora não tenho mais nada, mas eu decorava número. Então, facilitava o meu trabalho. Aí me colocaram como auxiliar de vendas, né? Ele chamou o diretor lá, falou para o diretor, aí puseram de auxiliar de vendas, em 10 dias eu era auxiliar de vendas. Então, dei sorte, porque eu entrei num ramo em que a minha memória dava certo lá com os códigos. Aí eu tinha facilidade de atender um cliente. Quando o cliente falava um código, eu já sabia o que se tinha, se não tinha, o preço, passava uma segurança e acabava ajudando nos negócios. Então, precisa de sorte e trabalho, né? Muito trabalho. Lourenço, então vamos lá, para a próxima pergunta. Na sua caminhada aí do empreendedorismo, qual foi assim
Que você pode dizer que foi o maior desafio para chegar onde chegou hoje, né? Para dar certo a empresa. Qual foi o maior Foram desafio? dois desafios bem grandes. Um foi em 80, 90, não, foi antes, foi em 90, não, 86, 87, 88. Uma inflação muito grande, inflação de 20% ao mês, um negócio louco, coisa maluca, 20% ao mês, dava sei lá quantos por cento no ano. E aí o que aconteceu? Aconteceram dois fatores. Uma recessão em 81, 1981, 82, 83, 84, uma recessão muito forte, e as Caterpillar, essas empresas grandes, dispensaram muitos funcionários. Esses funcionários montaram loja na região que eles estavam. Então, o cara pegava a indenização, montava uma loja. Aí teve também saída de muitos funcionários das empresas grandes da época. Existiam 10 empresas grandes. Esses funcionários dessas empresas começaram a sair e montar loja também. Aí o que aconteceu? Onde tinha 10 empresas que atendiam o mercado, passou a ter 100, 200, 300, cada vez mais. E a empresa grande, ela sofria de duas maneiras. Ela perdia o vendedor dela e ganhava um concorrente. Aquele vendedor ele ia vender para os clientes que ele conhecia, que era cliente da empresa dele. E aí o que nós fizemos? E nós vendíamos. A Hidral era uma das empresas que vendia para o consumidor final, para o dono do trator. Aí o que a Hidral fez? Continuou vendendo para o dono do trator, mas abriu um departamento, que hoje a gente chama de atacado, que vendia para as revendas, vendia para essas lojas, com preço menor, com quantidade diferenciada. Então, cada loja que abria, ao invés de ser um concorrente, passava a ser um cliente nosso. Nós mudamos a forma de comercializar. Ao invés de vender só para o consumidor final, nós começamos a vender também para o revendedor. Então, esses revendedores, essas lojas que abriam, geralmente eles não tinham condições de importar, não tinham volume para comprar nos grandes fabricantes no Brasil. Então, nós fazíamos esse meio de campo entre a indústria nacional, a importadora, as empresas de fora, e esses revendas que, através de relacionamento, eles vendiam na região deles, porque eram gente que já estava no ramo há muitos anos e conhecia todo mundo. Então, essa foi uma decisão muito difícil, porque os vendedores da Hidrautorque, eles queriam atender os clientes, eles se sentiam importantes de atender grandes construtoras, essa turma toda da Lava Jato, né? Esses caras eram muito grandes. Então, foi muito difícil. Aí começou também todo um processo de treinamento, né, dos funcionários mais novos para poder estar aprendendo o ramo para atender essas revendas. Então, essa foi um fator de sucesso, porque todas as empresas que insistiram em vender só para o cliente final quebraram, todas. Acho que a única empresa naquela época que está forte é a Sotrec, né, uma empresa que tem uma gestão muito boa, mas até a Lyon, que era distribuidor Caterpillar, Figueiras, Citrec, grandes empresas quebraram porque chegou uma hora não tinha funcionários, não tinha, e tinha uma concorrência muito grande. E a gente acabou transformando esses concorrentes em clientes, porque a gente acabava atendendo eles. E um outro desafio muito grande também foi que, num determinado momento, foi mais ou menos na década de 90, também todo mundo estava montando loja. Virou uma febre montar loja de peças de trator no Brasil. E aí nós fizemos, eu e meu sócio na época, a gente tinha 2 funcionários, os funcionários mais atuantes, né, os mais importantes na época, e a gente tinha receio que eles saíssem também e montassem um negócio. Então, a gente ia tomar um baque muito grande. Então, a gente fez uma proposta, fizemos uma proposta para eles, eles teriam 1% da sociedade da empresa cada ano que eles permanecessem na empresa, independente do resultado que desse, até 5 anos.
E foi com 2 funcionários, hoje eles são sócios da empresa, são diretores. E aí eles permaneceram 5 anos, e mais 20 anos, estão lá até hoje, né, com a gente. Eles são sócios da empresa. E o fato deles, né, conseguirem ter 5% da sociedade, cada um, fez com, além, já eram bons funcionários. Como você estava falando sobre os seus 2 funcionários lá que você não queria perder. Isso. Aí foi feita uma proposta, no fim eles ficaram 5 anos. Nesses 5 anos eles conseguiram 5% cada um da sociedade, e eu e meu sócio, na época eu tinha, olha como é interessante, eu tinha 66, eu tinha 2/3 da empresa, o meu sócio tinha 1/3, eu tinha 66,66, ele tinha 33,33. Quando acabou, depois dos 5 anos, eu fiquei com 60, ele com 30, e os 2 ex-funcionários, que passaram a ser sócios, 5% cada um. Só que o meus, um exemplo, eu não lembro os valores, né? Mas o meu 66,66% na época valia 10 mil, sei lá. Quando passaram 5 anos, meus 60%, eu tinha uma porcentagem menor na empresa, só que valia 30 mil, 40 mil, sei lá quanto. Então, foi um bom negócio para mim, para o meu sócio, para todo mundo. Foi um bom negócio para todo mundo. Só que eu lembro, tinha o dono de uma empresa, não vou falar o nome, né? Mas ele nem está mais, né? Saiu do ramo, fechou, mas não veio. Aí ele ligou para mim perguntando se eu estava louco, o que eu estava pretendendo ir da sociedade para empregado. Então, essa é a mentalidade, né? Era, pelo menos, e é ainda, viu? Infelizmente, no Brasil ainda tem essa mentalidade de que, como se quem trabalha de empregado é menos inteligente, ou tem, né, não tem nada para contribuir, e o dono, o cara que é o dono, ele se acha que é mais inteligente, ou coisa desse tipo. Mas foi isso. Então, os 2 desafios maiores foram mudar o modelo de comercialização, ao invés de vender para o dono do trator, vender para as lojas, para o revendedor, e transformar 2 funcionários em sócios para que eles não saíssem. E o interessante é como eles estavam mais perto de todo o pessoal, aí nunca mais ninguém saiu, eles acabavam conversando com as pessoas, e a empresa está lá até hoje, né, com pessoas trabalhando há 20, 30 anos. Nesse caminho todo aí da GHT, né? O senhor faria alguma coisa? Aliás, em todo o seu caminho empreendedor, o senhor faria alguma coisa diferente? Assim, começaria mais cedo? Opa! O que você faria diferente? Ou não faria Eu não nada? me meter... Faria, nossa. A primeira coisa que eu ia fazer era não me meter em negócio nenhum fora do que eu conheço, do que eu entendo. Eu montei vários negócios, montei salão de beleza, fiz várias coisas, deu tudo errado, né? Então, eu pensaria bem, antes de fazer alguma coisa, faria um plano de negócios, né? Um planejamento. Hoje a gente faz tudo isso, não tem nem como fazer alguma coisa, tomar uma decisão sem entender o que vai fazer. Mas, na época, as coisas eram, sei lá, a gente era mais, talvez menos maduro, alguma coisa assim. Então, a gente enxergava um negócio, fazia, se estava errado, a gente achava que... Uma outra coisa também é isso, quando você começa a dar muito certo, você começa a achar que é Deus, faz qualquer coisa, se está errado a gente conserta, vamos fazer, depois a gente dá um jeito, e aí acaba quebrando a cara. Então, eu pensaria mais para estar fazendo algumas coisas que eu fiz que acabou dando errado. Então, eu acho que tem que confiar na intuição, mas tem que pôr no papel para ver se aquilo que está a intuição que está tendo é verdadeira ou é delírio, né? Então, eu faria muitas coisas diferentes. Muitas coisas. Bom. E, bom, estamos indo para a parte final, então agora você vai ter que dar alguns conselhos aí para a galera mais nova. Seu Lourenço. Na realidade... Não pode falar. Não, diga. Eu ia dar os conselhos. É assim, ó, primeiro tem que fazer o que gosta. Se o cara não gostar do que ele está fazendo, ele não vai estudar, ele não vai ler, ele não vai se envolver, ele não vai se aprofundar. Porque ninguém fica lendo, né?
uma coisa que não gosta. A gente só lê aquilo que gosta então, se não gostar, não adianta insistir que vai dar errado. Tem que gostar, né? Se gostar daquilo que está fazendo, aí é aquilo que eu falei logo no início da gravação. Tem que ser persistente. Acho que não está gravado, quem estava apanhando lá do Google Meet, tem que ser persistente, senão, né? Porque todo cara que faz o empreendimento seja subir no Himalaia lá ou montar uma empresa, é um empreendimento, entendeu? Você vai disputar uma Olimpíada, o cara tem empreendimento, esse cara se arrebenta para chegar lá. Então, para ter sucesso, você tem que gostar do que está fazendo e tem que ser persistente, você vai errar muitas vezes, vai cair, e você tem que ver. E tem que também definir, né? Entender se é teimosia ou persistência. Às vezes a pessoa é teimosa e acha que é persistente, mas ela está teimando. Essa é uma coisa. A outra tem que ter comprometimento, porque, na verdade, é assim, foi feito um estudo, e isso aí eu aprendi, eu não sabia que eu era empreendedor, eu montei um negócio porque, aquilo que eu falei, as empresas que eu trabalhava eram muito atrasadas, eu achei que montando um negócio eu poderia fazer as coisas um pouco mais humanas, né? Como você conhece a Hidral, sabe que ela tem essa preocupação muito grande com as pessoas. Então, mas no meu caso específico, quando eu montei o meu negócio, além de entender, né, então você tem como apagar isso aí, ó, eu esqueci o que eu estava falando. Rapaz, eu estava falando, eu esqueci. Tem como eu perdi o apagar. raciocínio. Aí não vamos perder o fio da meada, não. Ó, o senhor já deu alguns pontos aí, que é Não, o conselho é assim, ó, tem que gostar do que faz, tem que ser persistente, comprometido, né? Comprometido, tem que ter uma meta clara, onde quer chegar, como fazer para chegar. Ah, lembrei. Então, assim, eu não sabia que eu era empreendedor. Montei a loja porque estava tudo... Eu fui entender que o empreendedor quando a empresa, na época, tinha uma escola para crianças carentes. E aí me convidaram para dar aula de empreendedorismo. Eu não sabia nem direito o que era empreendedorismo na época. Eu sabia que eu tinha montado um negócio. Aí eu fui estudar, né? Peguei lá o Sebrae e tudo mais lá para estudar. E aí eu descobri que todo empreendedor de sucesso, todo, para o bem ou para o mal, né? Se você pegar lá o cara mais, né? O Hitler e sei lá quem, todo empreendedor que teve sucesso naquilo que fez, eles têm características iguais. Todos eles são persistentes, comprometidos, buscam informações o tempo todo, estabelecem metas, né? Busca oportunidade, quando tem oportunidade, tem iniciativa para buscar, faz planejamento e monitoramento sistemático, tem que planejar e tem que monitorar para ver se está saindo. Tem poder de persuasão, tem uma rede de contato muito grande, né? Senão você não consegue, né? Exige sempre qualidade e eficiência e é independente e autoconfiante. E uma coisa que eu vejo é assim, tem gente que é muito persistente, muito comprometida, faz tudo isso. Às vezes falta uma coisa, um item, e ele não consegue, ele não empreende. E se ele empreende, ele não tem sucesso. E a maioria das pessoas é assim. Não é que e não tem nada errado. É aquela pessoa que você fala que pega um concurso público, faz, porque ela precisa de segurança lá. São pessoas que não correm riscos. E o empreendedor de sucesso é assim, se você correr risco demasiado, você vira o Ike Batista lá. Pode quebrar. Mas se você não corre risco, você não consegue montar negócio. Sucesso também, então, né? você tem que correr risco calculado. E esse risco calculado é que é complicado, entendeu? O que é um risco calculado, né? Eu corri risco calculado? Eu acho até que sim, porque eu tinha dinheiro para ficar 6 meses. Eu fiz sem saber, mas eu tinha dinheiro para ficar 6 meses sem vender nada. Tinha 2 clientes que prometeram comprar, né, o que precisavam de mim. Eu tinha um sócio que tinha outros clientes e entendia da parte administrativa. Eu tinha fabricantes, fornecedores que
prometeram que iam me ajudar e me ajudaram. Então, foi um risco, mas houve um cálculo. Foi um cálculo. Então, esse correr riscos calculados, eu acho que é uma das coisas que muita gente que eu vejo muito inteligente acaba ficando, e não está errado isso também, né? Mas ter uma vida mais regular, né? Mais normal, né? Mais estável, porque não quer correr esse risco. Isso é uma coisa que tem bastante gente assim. Mas o conselho e outra coisa, é muito trabalho, né? Porque assim, né? Se você gosta do que está fazendo, você não está trabalhando, né? Você está se divertindo. Por outro lado, você pode estressar, você pode, né? Você tem que saber controlar isso também para não de repente não ficar doente, né? Não ter que. Entender Mas eu assim acho que empreender não é o glamour assim também, né? Muito trabalho duro, muita relação. O caminho é pesado. na realidade eu não sei nem dizer como eu seria se eu não tivesse empreendido. Eu seria uma pessoa frustrada, porque eu tinha essa vontade de fazer. E um dos motivos que eu montei também é que, na época, quando eu trabalhava nessa empresa que mandava o pessoal embora lá depois de 90 dias, eu tinha um vendedor, e esse vendedor, na época, esse vendedor ele era gerente ou era office boy. E aí, depois de 10, 15 anos, eu era diretor da empresa e ele era vendedor. O nome dele era Moreira, seu Moreira. Aí o seu Moreira, a gente saía às vezes para tomar um café, alguma coisa, e o seu Moreira começava a chorar lá. Puta, tive oportunidade na minha vida de montar negócio, o pessoal da época me oferecia os negócios, eu não tive coragem, agora eu trabalho nessa empresa porcaria aqui, e essa empresa aqui, né? E aí eu olhava o seu Moreira, eu falava, eu não vou ficar igual o seu Moreira, não. Eu vou montar, se der errado, bem ou mal, eu não vou ficar chorando por ter perdido a oportunidade. Então, o seu Moreira foi uma pessoa que me deu assim também uma consciência que se eu não arriscasse, eu ia acabar me frustrando como ele se frustrou. Né? Então, A questão o conselho que eu daria para alguém que quer empreender é ler o livro do Amir Klink. O Amir Klink ele escreveu uns 3 ou 4 livros. E esse livro dele foi um que eu não lembro o nome. Amir Klink, eu não sei se o pessoal conhece, né? Assim, ele é um navegador brasileiro que ele deu a volta, circunnavegou a Terra, os oceanos, com um barquinho a remo. Ele foi com um barco a remo, conseguiu ir da África até Paraty, passou pelo Atlântico inteiro. Minto, ele saiu de Paraty e foi parar na Escócia, Irlanda, uma coisa assim. E depois ele fez um projeto de ir até a Antártica, da Antártica até a Groenlândia, da Groenlândia voltar com um veleiro sozinho. E nesse veleiro ele teve patrocínio do Bradesco, AIG, isso foi na década de 80, foi antes de eu montar meu negócio, ou naquela época, mais ou menos. E aí ele, na época, a imprensa toda divulgando, patrocínio e tudo mais, né, do grande navegador brasileiro que ia fazer todo esse trajeto. E aí ele disse que uma semana antes dele partir, ele sonhou que tinha naufragado. E ele acordou em pânico. Acordou em pânico, ele escreve isso no livro. E ele falou, não vou conseguir, não conseguia pensar durante o dia, aquela angústia, aquela aflição. Só que ele tinha compromissos, né? Ele tinha gente, fez um veleiro lá, tinha gasto uma nota. E aí, um dia antes de partir, ele chegou à conclusão que o pior naufrágio seria não partir. Aí ele foi e fez, né? Foi um sucesso. Esse livro tem vários livros dele. Esse aí é um dos primeiros livros e ele escreveu isso no livro. Que o pior naufrágio seria não partir. Aí
E isso acabou, mesmo com medo, ele acabou indo para não ter esse naufrágio maior que seria não ter partido. E eu Serviu de li incentivo para o senhor. eu li uma semana antes que eu estava vou, não vou, vou, não vou. Eu já tinha saído da outra empresa, estava morrendo de medo. Eu vou voltar a trabalhar, sabe? Voltar lá para outra, arrumar um emprego qualquer em algum lugar, sei lá se vai dar certo, não vai. Isso foi umas coisas que é como, né, que eu digo a sorte, a coincidência, Deus, sei lá o que é isso, mas foi uma coisa que chegou e falou, não, pô, para de ter medo, meu, vamos ver o que dá, e foi que me empurrou para fazer o que tinha que ser feito. Então, acho assim, quem tiver isso, tem que fazer. E outra coisa, deu errado, a maioria dos empreendedores tem nego bom aí de startup, o cara errou raro 10 vezes até acertar. Faz parte, pô. Ninguém acerta de primeira, faz parte. Entendeu? Não pode desistir. Então, quem tiver essa vontade, né? Eu acho que vale a pena, dentro daquilo que eu falei, né? Desde que queira trabalhar, ter todas essas características, ou pelo menos parte delas bem resolvidas, eu acho que tem que tentar fazer sim. Senão, quando ficar mais, daqui uns tempos, se tiver isso, pode se frustrar, né? Se não ter feito. E se fizer não deu certo, gente, coisas dão certo e outras não dão, né? Não tem. Então, o conselho como é o isso, senhor né? disse que é uma característica de todos os empreendedores aí, né, de sucesso é a persistência, foi um conselho que o senhor deu também. Né, deu errado, tenta de novo e vendo que dá. São 10 características. Se você entrar no Google, na Sebrae e tudo, você vai ver essas 10 características. Dificilmente o cara tem as 10, mas se você pega qualquer pessoa, pega lá o Silvio Santos, o Steve Jobs, Bill Gates, um político aí que, de repente, tem sucesso, todos eles, a maioria deles tem isso bem resolvido. Então, se o cara gosta do que faz, ele, né, entende, é trabalhador, e tem essas características bem resolvidas, a maioria delas, a chance de dar certo é 100%, é grande, né? Muito bom, Solones. Então, vamos aqui para terminar, uma pergunta mais sobre o nosso Brasil aí, né? O senhor que tem essa caminhada bem longa dentro do empreendedorismo, quais que para o senhor assim são as maiores dificuldades para empreender no Brasil, né? A burocracia, as leis que não ajudam. O que você poderia dizer aí que são as maiores dificuldades no Brasil para empreender? Nos dias atuais, né? Então, depende do ramo, né? Eu tenho um negócio com meu filho de construção. A gente constrói para vender prédios, casas, e também aluga estúdios. Faz estúdio, né? Perto de estação de metrô. E esse negócio é um negócio que está indo bem. Tá? Aí tem a loja de peças de tratores, aí é um inferno, é uma coisa absurda. Hoje eu não montaria uma loja, de jeito nenhum, porque é muito complicado, né? Você fatura para o Estado, é um tipo de imposto. Se você fatura para o Estado, para alguém que vai consumir a peça, é um tipo é um por percentual. Se você vende para alguém que vai revender, é outro. É uma confusão tributária doida. Né? É uma incerteza, uma insegurança muito grande também, né? Na parte política, na parte econômica. Então, depende do ramo de negócio, né? Então, você pega investimento, né? Você vai investir na bolsa, fazer alguma coisa, é um risco, mas se você dominar, se souber ler um balanço, souber entender a empresa, né? Debulhar todas aquelas informações, a chance de errar é menor. Então, eu acho que no Brasil, o que eu sei que hoje é muito mais difícil, no ramo de peças de tratores, é muito mais difícil você fazer alguma coisa do que era antigamente.
né? A competição é muito grande, grandes grupos, né? Grandes fundos estão entrando, então fica difícil para o empreendedor sozinho ele conseguir alguma coisa. É como se ele tivesse que lutar contra gigantes. Na época, a coisa era um pouco mais fácil. Mas eu penso igual, né? Eu penso igual, não, é muita pretensão minha, mas eu acho que quem está certo é o Amiclint, sabe? Quem tiver isso no sangue, tiver essa vontade, entendeu? Resolver os problemas, ter um capital de giro, ter alguém que apoia, né? As características que não tiver, procurar trabalhar para ter. Tem algumas das características que eu não tinha, não dava muita importância. Eu passei a dar quando eu comecei a ensinar. Eu comecei a ensinar na escola e fui vendo as coisas, fui vendo as dificuldades que eu tinha, por que não dava tão certo? E aí você vai, eu acho aprimorando, né? tem que exatamente, vai se aprimorando. Eu aprendi mais ensinando do que ensinei, né? Eu ensinando, eu acabei aprendendo as minhas lacunas, lá, os pontos fracos que eu tinha. E aí, o conselho que eu posso dar é isso: tem que acreditar na intuição, tem que acreditar naquilo que está sentindo e fazer os cálculos para ver se aquilo lá não é uma fantasia. Então, o maior naufrágio é não O partir. maior naufrágio seria não partir. Se ele não partisse naquela época, seria o maior naufrágio que ele ia carregar para a vida inteira. E aquilo ali caiu para mim assim como uma coisa que eu falei: gente, não dá para ficar com medo, não, vai com medo mesmo. Aí eu morria de medo, mas eu fui. Aí quando começa, porque a ansiedade também é uma coisa interessante, né? Você tem ansiedade antes da coisa acontecer. Na hora que começa, a coisa flui, se você sabe fazer, se você, entendeu? Flui, você se preparou para aquilo, bem ou mal, a coisa vai indo. E se errar, tropeça, cai, levanta de novo. Agora, se deixar a ansiedade dominar e não se mexer, uma hora pode se arrepender, né? Então, o conselho é esse: tem que acreditar no que está sentindo, se preparar e, hoje em dia, estudar muito, né? Antigamente, você conseguia fazer as coisas sem muito estudo, hoje não tem jeito, né? É muita tecnologia, é um mundo diferente. O mundo de hoje é totalmente diferente do mundo de 30 anos, 40 anos atrás. Não tem nada, são duas terras diferentes, né? Terra 1 e Terra 2. É só uma outra, mudou tudo, né? Então, tem que ter um preparo muito grande acadêmico, né? Para poder também saber lidar com todas as adversidades. E o Brasil é o Brasil, sempre foi assim, e muita gente deu certo, muita gente deu errado. Infelizmente, né, era um país que poderia ter uma burocracia menor, leis mais claras, né, uma política mais estável, mas, infelizmente, o que tem para hoje é isso. Então, acho que isso aí não pode ser um impeditivo para alguém que quer empreender. Tem que tomar mais cuidado, né? O risco é maior do que se fosse empreender num país mais bem resolvido, mas é o que tem para hoje. Tem que... Tá certinho, então. Seu Lourenço, acho que deu mais de uma hora aí de entrevista, né? assim, De ó, conversa, na verdade. então, o que eu acho assim, ó, não pode ter medo de fazer o que tem que fazer. A empresa, a Hidral, ela cresceu porque ela sempre se adaptou, ela sempre procurou se adaptar ao que estava acontecendo. Tá? Quando as importações, quando o Brasil abriu o mercado para exportações, ela foi a primeira. Eu já estava indo para a China, né? Indo para a China para entender o mercado chinês, a gente não tinha nem uma moeda estável. Então, quando teve o real e abriu as importações, a gente chegou primeiro. Uma outra coisa, né? Não tem mais segredo. Não tem mais segredo. Todo mundo tem acesso a tudo. O importante é chegar primeiro. Aquilo que você vai fazer, chegar primeiro. Se você chegar primeiro, você consegue ter uma vantagem por um tempo. Tá? Então, também é uma coisa que a gente procura dentro da empresa, fazer isso. Sempre ter alguma ação que alguém ainda não pensou, né? Então, você chega primeiro, aproveita melhor aquela ação. Mas o conselho é esse: tem que confiar na intuição, fazer todos esses cálculos aí para ver se aquilo
né? Se tiver inseguro, ter alguém do lado como segurança também né? É válido. Foi o que eu fiz com o meu sócio na época. E Muito trabalho. muito trabalho, é muito trabalho. Quem quiser ter uma vida mais estável, mais normal, não sei se empreender é um bom negócio, não. Lourenço, muito obrigado aí pela conversa, viu? Foi um grande prazer. Valeu, Caio. Encerrar a Tá, gravação se tiver aqui mais alguma coisa, você me fala. Talvez não deu para passar tudo que talvez Ok. você quisesse, mas você me fala aí, a gente está à sua disposição. Deixa eu só encerrar a gravação aqui e a gente dá mais um alô aqui.